pouco, não muito, mas mudar um pouco, e gastarmos algum tempo do nosso tempo para pensar sobre pessoas que ao longo da história foram influenciadas pelo Espírito Santo. E essas pessoas escreveram lindos capítulos na história da humanidade, fizeram coisas extraordinárias, ajudaram muitas pessoas, porque se permitiram, se deixaram ser influenciados pelo Espírito Santo. Há uma frase que eu quero ler para você antes de começar o assunto propriamente. Diz assim uma frase: o que mais precisamos é da vivificadora influência do Espírito Santo de Deus. O que eu mais preciso, segundo essa frase do Espírito Profecia, é da influência santificadora do Espírito Santo. Nesta noite nós queremos estudar uma história. Aliás, nessa semana nós vamos estudar histórias de pessoas comuns, porque às vezes a gente tem a tendência de entender e pensar que aqueles que fizeram grandes coisas no passado eram pessoas extraordinárias, eram pessoas quase anormais. E eu quero mostrar que aqueles que fizeram grandes coisas no passado foram pessoas tão comuns quanto você e eu, mas eles permitiram que Deus atuasse na vida deles. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 7, o verso 3 até o verso 9. Segundo livro de Reis, capítulo 7, os versos 3 a 9. E quero desafiar você a não vir para cá sem sua Bíblia. Traga a sua Bíblia. Traga a sua Bíblia. Diz ali assim, capítulo 7, verso 3 até o 9. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas, dos egípcios, para nos atacar. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e encontraram outra tenda. Pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias. Não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo ao palácio do rei. Nós temos aqui uma história interessante, mas eu quero recapitular um pouquinho de ontem. Ontem pela manhã nós estivemos aqui e estudamos sobre Zaqueu. E vimos que Zaqueu, em algum momento da história, ele mudou. E a palavra-chave que fez Zaqueu mudar, lembram-se? Ficar. Então não esqueçam disso. A mensagem de sábado de manhã, você tem que gravar numa frase, numa palavra: Zaqueu ficou com a pessoa certa. Por isso ele escreveu um dos mais lindos capítulos da história. Pessoas comuns. Alguém aqui é pior que Zaqueu? Alguém aqui é igual a Zaqueu? Alguém aqui é melhor que Zaqueu? Não, somos iguais. Somos pecadores iguais a Zaqueu. Somos defeituosos iguais a Zaqueu. Temos limitações iguais a Zaqueu. Mas ele mudou porque ficou com a pessoa certa. Agora aqui nós temos a história de 4 rapazes, 4 senhores que tinham um probleminha básico. Eles apenas eram leprosos. Alguém aqui é pior do que esses 4? Alguém aqui é igual aos 4? Ou somos
melhores dos quatro. Pelo menos fisicamente somos melhores dos quatro. Nenhum de nós aqui está excluído da sociedade. Nenhum de nós tem que morar fora da cidade, numa gruta, debaixo de uma árvore, numa casa, num casebre abandonado. Ninguém está nessas condições. A história nos conta que esse quarteto tinha um problema em comum. Eles eram leprosos. E como leprosos, eles eram abandonados, aliás, eles eram obrigados, eles não faziam isso porque queriam, eles eram obrigados a abandonar a família, abandonar o trabalho, abandonar os amigos, abandonar a sinagoga e ir embora, fora da cidade, morar onde achassem. Vivendo como? Da misericórdia de alguém, da bondade de alguém. Assim viviam os leprosos. Esses 4 rapazes, eles certamente faziam parte de uma colônia de leprosos, que era comum nesses dias. E esses 4 ficaram famosos não porque eram leprosos. Esses 4 ficaram famosos não porque eram pobres. Eles ficaram famosos não porque viviam fora da cidade. Eles não ficaram famosos porque foram abandonados pela família e pela sociedade. Sabe por que eles ficaram famosos? Sabe por que eles ficaram famosos? Conseguem na história descobrir por que eles ficaram famosos. Sim ou não? Então digam. Por que os 4 ficaram famosos? E a história deles é contada em muitos lugares. Porque os 4 venceram a maior maldição do ser humano. Qual é? Egoísmo. Eles tinham todas as razões para dizer o seguinte: eles nos expulsaram, eles nos jogaram para fora, eles nos colocaram à margem da sociedade, agora nós estamos aqui no bem bom. E eles, que morram. Eles tinham todas as razões para fazer isso. Nessa história, nós vamos ver 3 princípios. Nessa história, nós vamos trabalhar em 3 pontos. Primeiro ponto é esse aí. Uma obra que Deus, pode deixar só primeiro isso, a obra de Deus que era desconhecida por quem? Pelos líderes que estavam na cidade. Tinha uma obra já feita por Deus, concluída por Deus, realizada por Deus, mas os líderes lá na cidade a desconheciam. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós vamos analisar é esse aqui. Qual foi o grupo estranho que descobriu o fato mais importante? Quem descobriu? Terceiro ponto que nós vamos analisar: como esse pequeno grupo fez a descoberta. Então grave bem para você não se perder até no final. Nós vamos trabalhar nesses 3 itens. A obra de Deus que era desconhecida pelos líderes. Quem foi o grupo estranho que descobriu um fato da mais alta importância e como esse pequeno grupo descobriu. Esses 3 pontos é o que nós vamos analisar. Então vamos começar com o primeiro ponto, que é isso aí. A obra de Deus que era desconhecida pelos líderes de Samaria. Deus tinha feito algo, mas os líderes religiosos não sabiam, os líderes políticos não sabiam, os que governavam a cidade não sabiam. Mas quem sabia? Um grupo sabia. O que estava acontecendo na cidade de Samaria nesse dia? A cidade de Samaria nesse dia estava cercada pelos sírios. Ela estava totalmente cercada. O exército acampado em volta da cidade. E lá dentro, eles começaram a comer tudo que tinha. Comeram. E de repente, abriram o armário e não tinha mais nada. Abriram a horta e não tinha mais nada. E começaram a comer tudo que podia ser comido na cidade. E a cidade não tinha mais o que comer. E agora a fome era tremenda. Samaria